Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de aritmética. Na aula de hoje a gente vai dar a introdução a um dos tópicos finais, mas que vira e mexe está aparecendo e que a gente aplica em várias matérias, que teoricamente deveria ser algo meio básico, porque é um princípio muito simples na matemática. O nome da matéria é contagem, ou seja, a gente simplesmente vai estar interessado em contar e quantificar alguns processos entre os números, alguns intervalos entre os números. Assim, é uma coisa que a gente já faz, só que é uma coisa que vale a pena a gente parar um tempo e discutir, porque vocês vão perceber que tem problemas específicos disso. Problema em que em que a contagem é um pouquinho mais difícil de ser feita. E nesses programas que a contagem é um pouquinho mais difícil de ser feita, a gente às vezes vale a pena saber generalizar alguma coisa, saber algum processo, saber alguma estratégia para trabalhar esse tipo de problema, entendeu? Para a gente ganhar velocidade na prova, para a gente também não ter que ficar reinventando a roda, lembra? Lembra que algumas fórmulas que eu demonstrei para vocês eu disse que a gente decora para que a gente não precise ficar tendo o trabalho de reconstruir a fórmula? Porque quando você sabe a fórmula, por exemplo, você sabe Bhaskara, beleza? E o seu problema pede para você completar o quadrado, às vezes você consegue fazer algo mais esperto porque você já saber alguma coisa decorada, entendeu? Então, é uma matéria que vai construir uma bagagem para vocês, entendeu? Vocês vão ver que em alguma parte eu vou comentar um pouquinho sobre o tópico de sequências, que é algo que aparece nas provas como EPICAR, Colégio Naval. Essa matéria não aparece diretamente. Mas se você está pensando um pouco mais alto, EAR, essas coisas, essa matéria aparece diretamente na prova. Só que mesmo em provas como o Colégio Naval, a EPICAR, é importante saber essas matérias, porque caem princípios disso, entendeu? Quando isso não cai, é porque, por exemplo, isso é uma matéria mais de ensino médio, entendeu? Então eles não podem colocar diretamente. Aí eles meio que distorcem a questão para não parecer que você está fazendo isso. Só que saber isso pode ser uma vantagem, entendeu? Para você, pode te facilitar algum problema, pode te construir uma ideia melhor. Então, essa aula eu vou construir pouco a pouco todo o princípio de sequências, eu vou demonstrando todas as relações, construindo essas ideias junto com vocês, e no final eu vou trazer algumas ideias de congruência, de algumas coisas que não dá para comentar ali de visibilidade, algumas coisas sobre sequências que dá para comentar nessa matéria também, e algumas observações finais sobre todo esse tópico, entendeu? Então vamos lá, vamos para a aula. Então vamos lá, como eu estava falando para vocês, sequências é uma matéria que a gente já trabalha, mas que vale a pena generalizar. Então, sequências não, né? Sequências é uma particularização. Sequências vai ser. A gente vai ter o tópico de contagem, que vai ser uma coisa, e vai ter o tópico de sequências, que vai ser outra coisa. E a gente vai estudar nessa aula essa interseçãozinha aqui, entendeu? Vai fazer uma analogia legal sobre isso tudo. Então vamos lá. A gente vai estudar contagem. Beleza? Uma coisa que é interessante saber disso aqui. Primeiro, mesmo que você seja um aluno que nunca tenha visto isso, que nunca tenha trabalhado nada sobre isso, isso é uma matéria que vocês deveriam conseguir entender. Vocês precisam ter essa mentalidade de conseguir entender isso. Por quê? Porque é uma matéria que basicamente só foca em contar os números. Você sabe contar números, não sabe? A gente pressupõe isso. Então, essa matéria é só uma forma de você generalizar, de você concluir coisas a partir disso, entendeu? De você trabalhar em algo que você já sabe e construir algo, entendeu? Você analisar a situação. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa saber disso aqui é o quê? Que isso aqui a gente já faz com certa frequência, mas vamos generalizar. Como assim generalizar? Ó, para facilitar a nossa aula, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso objetivo e eu já vou colocar a conclusão que a gente vai chegar. E o que a gente vai ficar um bom tempo da aula trabalhando é como que eu saio do meu objetivo e eu chego na conclusão que eu já vou entregar para vocês logo no começo, entendeu? Eu vou entregar para vocês saberem aonde eu estou mirando, entendeu? Para vocês entenderem meu passo a passo. Que às vezes quando você não está olhando, pode parecer que eu tirei um negócio do bolso, entendeu? Então você sabe o objetivo que eu quero chegar é interessante. Então vamos lá. O que eu estou interessado aqui no primeiro momento é eu tenho um número A
e eu tenho o número B, beleza? E eu vou de A até B. Como assim de A até B? Por exemplo, se eu vou de 3 a 5, eu vou 3, 4, 5, entendeu? Isso aqui é uma representação que eu fiz, entendeu? Isso aqui é equivalente a eu fazer isso aqui, ó. A, B, beleza? Para o pessoal aí que já viu a parte de conjuntos lá com o professor Marcos e tudo mais, é equivalente a isso aqui. É fechado, tá? Eu tô estritamente fechado isso aqui, beleza? E eu também tô supondo isso aqui que B é maior que A, né? Tipo, por exemplo, 3 vai até 5. Eu não tô falando, tipo, 3 vai até menos 2. Não teria que trocar, entendeu? Eu tô criando uma operação aqui, beleza? E o que que isso aqui me indica? Quando eu falo de A até B, quando eu fizer isso aqui vai ser um valor numérico. É como se eu estivesse criando uma operação, entendeu? Lembra que, sei lá, quando eu faço A sobre B, isso aqui é uma operação que eu fiz um desenho para dizer que eu estou dividindo A por B, entendeu? Essa barrinha. Agora imagina que se eu fiz A setinha B, o que eu estou querendo é a quantidade de elementos de A até B. Isso aqui é o começo da minha aula, entendeu? Vamos supor que eu tenho de 3 até 1007. Quantos números tem? Entendeu? Tipo, rápido assim. Existe um jeito fechado de você fazer essa conta. É isso que a gente está interessado em estudar nessa aula, beleza? Esse é o nosso objetivo. Então, deixa eu até marcar aqui. Objetivo. Por que é interessante a gente colocar essa perspectiva de objetivo para vocês? Porque essa perspectiva de objetivo vai deixar a aula um pouco mais fluida, entendeu? Vai mostrar para vocês por que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. O que eu quero adiantar para vocês antes de eu começar a demonstrar? É a conclusão. Se eu quiser ir de A até B, esse resultado, algumas pessoas, para pensar um pouquinho, pensa assim, eu vou de 3 até 5. Você pode pensar, vou fazer 5 menos 3, né? Que é tipo a distância de 5 até 3. Só que isso não dá certo, porque de 3 até 5 eu tenho três números, que é o 3, o 4 e o 5, beleza? Eu vou escrever aqui a fórmula. A fórmula é B menos A mais um, beleza? Se eu quero saber quantos números tem de A até B, é B menos A mais um. Eu vou deixar isso aqui marcado, porque é isso aqui que a gente quer concluir. Vocês vão ver que vai sair isso aqui bonitinho, beleza? Vamos lá. A abordagem que eu vou fazer aqui é uma abordagem que vocês podem levar para a prova de EPICAR. Como essa aula eu sei que é uma aula que eu gosto de dar um pouco mais para frente, como você já tendo tido alguma bagagem, a prova não deve estar muito longe, dependendo do ano que vocês estão vendo isso, entendeu? Em condições normais ali, prova de EPICAR no meio do ano, prova do Colégio Naval meio-fim, prova de ar geralmente tem duas, então também deve estar perto. Tudo isso casa muito bem com o momento que essa matéria está aparecendo. Então isso é uma estratégia de prova, que é o quê? O cara te deu um problema em que tá acontecendo várias coisas no problema, ele tá mexendo, tá manipulando, tá fazendo uma operação várias vezes, tá perguntando sobre uma operação que ele criou. O que que é interessante você fazer para você entender esse problema? Ou às vezes, muitas vezes, isso vai até resolver o problema. É uma abordagem que é você estudar casos pequenos, entendeu? Se a gente fosse ser um pouco mais rigoroso matematicamente falando, quando você estuda casos pequenos e você vê que dá certo, você pode fazer uma coisa chamada princípio da indução finita. O princípio da indução finita serve para você pegar uma coisa, você falar, por exemplo, funciona para um, funciona para 2, funciona para 3. Então eu vou assumir que funciona para um número n. E eu vou mostrar que o número n mais um depende do número n. Tipo, é como se eu estivesse mostrando uma relação com os anteriores, porque se funciona para o anterior e eu consigo demonstrar que para o anterior funciona, entendeu? Se eu consigo relacionar com o anterior e para o anterior funciona, funciona para n mais um, logo eu consigo fazer meio que uma recursão, sabe? Ficar sempre avançando. Se eu quiser saber o 1000 e eu sei o 1, é só eu fazer o 2, fazer o 3 e escalando, entendeu? É um pouco sobre isso, dei uma noção bem vaga, mas isso é para vocês entenderem a motivação de estudar casos pequenos, entendeu? Tem problemas de vez em quando aparecem em algumas provas aí também, a questão de combinatória e tudo mais, combinações e tal. Às vezes fica muito complexo o problema, entendeu? Tem problema que ele fala, ou ele lançou três dados, dois dados, etc. Cara, começa entendendo o que que acontece quando você lança um dado, o que acontece quando você coloca mais um dado no problema, o que que entra, o que que sai, o que que dá, entendeu? É sempre legal essa abordagem de estudar casos pequenos. Querendo descobrir quantos números tem de A a B, sem ter nenhuma noção,
eu vou partir para coisas que eu consigo contar, depois coisas que eu consigo concluir e depois notações para chegar no que eu quero, beleza? Vai ser exatamente nessa ordem, vai ficar bonitinho, vocês vão ver. Primeira coisa, coisas que eu consigo contar, coisas que eu consigo óbvio, entendeu? O caso pequeno óbvio para mim. Que é qual? Se eu faço 3 setinha 5, como eu estava falando para vocês, isso aqui dá 3. Por quê? Porque isso aqui é o que? É o 3, o 4 e o 5, certo? Vamos lá. Se eu faço 1 asterístico 5, asterístico não, setinha 5, né? Contando de 1 até 5. 1 até 5 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Beleza, eu tenho 5. Você concorda que quando eu fizer 1 até 6, isso aqui vai ser simplesmente 1 até 5 mais 1? Por quê? Vai ser esse intervalo mais o 6, certo? O 6, no caso, contando como mais um número nesse intervalo. Lembrando que eu não estou querendo saber a soma no intervalo. Eu estou querendo saber quantos valores tem no meu intervalo, entendeu? Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 6, certo? Aí a gente pode continuar isso aqui. De 1 até 7, eu tenho 7. De 1 até 8, eu tenho 8. O que a gente fez aqui? A gente percebeu que se eu começo em 1, dá o próprio número. Por exemplo, se eu quero... Esse passo aqui já é importante. Vou colocar bolinhas para facilitarem vocês a verem os exemplos que eu fui dando, beleza? Vamos lá. Se eu quero de 1 até n, repara, de 1 a 5, 5, de 1 a 6, 6, de 1 a 7, 7, de 1 a 8, 8, de 1 a n, n. Vocês concordam comigo? Beleza? Essa parte não ficar clara, não ficar assim muito evidente para vocês, tira um print dessa parte, manda lá no grupo que eu já vou saber qual foi o problema aqui desse momento, entendeu? Tira print com essa tela que fica mais fácil para entender a dúvida de vocês, beleza? Sem nenhum problema. Essa conclusão ela é importante para o nosso resultado, porque eu estou indo de A até B, certo? Só que eu consigo chegar de 1 até A agora, eu consigo chegar de 1 até B, eu consigo já fazer alguma coisa mais efetiva, entendeu? Eu consigo chegar em um pouco mais perto das variáveis do meu problema, entendeu? E é isso que eu quero explorar agora, beleza? Então vamos lá, vamos continuar isso aqui. Bom, a primeira abordagem que eu vou dar para vocês demonstrar isso aqui é uma abordagem menos esperta, beleza? Ela aparentemente vai ser a menos esperta, só que ela é a mais correta. Por quê? Porque a outra abordagem que eu vou fazer isso aqui, vocês vão perceber que ela vai sair muito rápido, entendeu? Se vocês estiverem acompanhando tudo que eu tô falando, vocês vão perceber que ela vai sair assim. Só que qual o problema dela? Ela é particularizada, entendeu? Precisa particularizar, ela não funcionaria para tudo igual essa aqui, entendeu? Só que ela é um jeito legal de você enxergar esse problema e é uma ideia legal também. Então vamos lá. A gente concluiu o quê? Que de 1 até n eu tenho n números, certo? Isso aqui foi uma conclusão que eu cheguei. Agora me diz uma coisa, se eu tenho de 0 até n, você concorda que de 0 até n é só fazer n mais 1? Você concorda comigo? Porque veja bem, se de 1 até n eu tenho n, como eu estava mostrando para vocês, quando eu colocar o zero é como se eu estivesse fazendo 1, que é o próprio zero, que é um número, mais de 1 até n, não é? Isso aqui não é equivalente? Vocês concordam comigo que é equivalente? Então, show de bola, entendeu? Certo? Então, eu cheguei nessa conclusão. Essa conclusão também é fundamental. Porque agora a gente vai começar a voltar no problema. No problema eu tinha partido do quê? De que o B era maior que o A, certo? Ou seja, se o B é maior que o A, agora vem um pulo do gato, vem uma sacada interessante, beleza? Se o B é maior que o A, o que eu vou falar? Eu vou falar que o B é igual ao A mais um casinho, beleza? Quem é esse casinho? Por que eu fiz esse passo agora? Deixa eu até colocar aqui, ó. Isso aqui tudo a gente está falando de números inteiros, beleza? Isso não foi algo que eu restringi no começo, mas eu estou partindo do princípio que vocês já enxergam isso, porque não faz muito sentido a gente contar números com vírgula, né? Porque se a gente começar a colocar vírgula, começar a colocar os racionais ou os irracionais, nós temos infinitos números, né? Porque sempre dá para fazer o 0,1, 0,01, 0,001 e assim sucessivamente.
Então, quando a gente está falando de números racionais, a contagem ela perde um pouco o sentido. A gente está falando de coisas inteiras aqui, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é um número inteiro também, mas já é tudo inteiro. Eu só estou restringindo que eu coloquei uma letra. Beleza? Um z pertencente aos inteiros. Show de bola, vamos continuar. Por que que eu posso escrever essa relação? Da onde essa relação saiu? O que eu tô fazendo aqui é o seguinte, eu tô compensando o A, entendeu? É como se, tipo assim, eu falasse que 5 é maior que 3. Aí eu posso falar aqui que o quê? Que o 5 ele é o 3, opa, é igual ao 3, mais um déficit, entendeu? É como se o 3 estivesse faltando um pedaço para ser 5. Esse pedaço é o K. É só eu reescrever isso aqui como B menos A é igual a K, entendeu? O K é justamente a diferença, é a distância entre eles, sacou? É esse pedaço que falta da coisa, sacou? É por isso que eu tô colocando um K, entendeu? Por que que eu tô fazendo isso? Eu tô parametrizando o meu problema. Vocês vão perceber. O que é parametrizar o meu problema? Parametrizar o meu problema é você colocar variáveis em função de coisas que já existem. Por exemplo, existem problemas recorrentes nesse tipo de prova em que ele fala que quer x sobre y e você vai resolver várias contas e você vai achar que, por exemplo, x é 3y. Pronto, seu problema está morto. Por quê? Porque você parametrizou seu problema. Se o x for diferente de zero, se o y for diferente de zero, tudo bonitinho aqui, você pode pegar isso aqui e tacar aqui. Repara, você não descobriu o x, você não descobriu o y. O que, que você vai saber? Você vai saber que x sobre y é igual a 3y sobre y e isso aqui é igual a 3. Só para, caso você tenha se perdido, isso aqui é só um exemplo, beleza? Para quem já está aí mais no gás, está estudando, está no ritmo da prova, conseguiu pegar esse exemplo que eu dei. Mas se você não pegou, relaxa, tudo no seu tempo. Beleza? Continue estudando, que com o tempo isso tudo vem. Se você for persistindo nas matérias, for insistindo nelas, fazendo bastante questão, elas com certeza saem. Isso é inevitável. Só você ter disposição para continuar insistindo nas matérias, beleza? O que, que eu estou tentando te dizer isso aqui? Estou dizendo que, lembra que meu problema ele ia de A até B? Eu não quero que fique um B aqui, eu quero que meu problema fique no Azinho. Entendeu? Eu quero que meu problema fique em alguém mais fácil de enxergar, beleza? Então repara, agora eu vou falar que se eu quero ir de A até B, isso aqui é equivalente ao falar que eu quero ir de A até A mais K, beleza? Você concorda comigo? Sei que você concorda que ir de A até A mais K. Repara que isso aqui não é tipo. Se eu fosse escrever essa sequência, né? Pensando na sequência dos números. Só que é tipo A mais zero, A mais um, A mais 2, continua até o A mais K. Por exemplo, pensa naquele mesmo exemplo do 3 e do 5. Vamos interpretar isso que eu escrevi ali em cima. Nesse exemplo aqui, o que, que aconteceria? Eu falaria, isso é o A mais zero. Primeiro, vamos descobrir quem é o K, né? Eu falei o quê? Que B menos A é igual a K. Então, K é igual a 2, certo? Então, K é igual a 2, certo? Nesse problema aqui. Se K é igual a 2, eu tenho o 3 mais um e o 3 mais 2. Porque aqui, ó, aqui foi igual a K, ó. Então eu parei. Tá vendo que isso aqui é o 3, o 4 e o 5? Só que eu parametrizei o meu problema em função do Azinho, entendeu? Só que tem mais uma coisa interessante disso aqui. Você concorda que eu fazer de 3 até o 3 mais 2 é a mesma coisa que eu fazer de 3 mais zero até o 3 mais 2? E você concorda que o que realmente está variando nesse problema é isso aqui, ó? Se você for parar para reparar, o que está realmente se mexendo nesse problema? Você concorda que eu travei o A? Quando eu coloquei o A de um lado e o A do outro, eu travei esse cara? Entendeu? Quando eu coloquei no 3, quando eu coloquei o segundo cara em função do 3, eu falei, tá, beleza. Esse cara tá no 3, esse cara tá no 3. Agora, esse aqui é tipo 3 mais 2 e esse é o 3 mais zero. Ou seja, se eu faço de zero até 2, é a mesma coisa que eu fazer de 3 mais zero até 3 mais 2, entendeu? É essa a conclusão que eu quero que vocês tirem. Então a conclusão que eu quero que vocês parem e pensem e deem uma refletida se ficou claro para vocês é a seguinte. Se eu quero de A até A mais K, isso aqui vai ser numericamente igual até de 0 a K. Por quê? Porque isso aqui é o A mais 0, isso aqui é o A mais K. E o que realmente se mexeu, a diferença real dessas coisas, foi justamente de 0 até K, entendeu? É isso que eu quero que vocês cheguem, beleza?
Por que que agora o problema já está morto e a gente já chegou na conclusão que a gente queria? Porque se eu cheguei de zero até cá, repara que aqui em cima, ó, a gente demonstrou isso. Olha essa relação aqui, ó. De zero até n eu tenho n mais um, não tenho? Certo? Eu não mostrei aqui para vocês que de zero até n eu tenho n mais um. Isso a gente construiu lá antes só estudando os casos pequenos, beleza? Isso aqui foi estudo dos casos pequenos. Certo? Beleza. Se isso aí for estudo dos casos pequenos, a gente já sabe. De zero até k, tem quantos? Tem k mais um. Só que você concorda que não é legal ter a resposta em função de k? Porque meu problema ele é em função de a e b, certo? O k fui eu que inventei no problema. Então ele precisa sumir antes de eu acabar com esse problema, certo? Então vamos lá. Agora a gente volta para nossa relação. O que, que eu tinha falado? Que o b ele era o a mais k, não é? Porque o B, que é o cara maior, ele é o A mais um valorzinho, entendeu? Para chegar até B, certo? Então eu posso falar que B menos A é igual a K. Que eu também disse ali como outra relação, né? O Kzinho é a diferença entre eles. Agora é só eu jogar aqui. O K é o B menos A. Então, quando eu quiser o valor de A até B, certo? Porque isso aqui tudo eu posso ir voltando. De 0 a K é a mesma coisa que A até A mais K, que é a mesma coisa de A até B, ou seja, de A até B é a mesma coisa aqui. B menos A mais 1, certo? A gente chegou no nosso objetivo do problema, que é aquela relação inicial. Então você repara que cada passo que a gente foi dando aqui ao longo dessa jornada de estudar casos pequenos, sacar uma relação do bolso que ia ser útil para demonstrar isso tudo, entendeu? E apoiando essas coisas e percebendo essa operação que a gente criou facilitou a gente. Tem problemas em que vale a pena você criar uma anotação sua, entendeu? Mas toma muito cuidado com a anotação que você vai criar. Porque você precisa ter um pouco de domínio matemático para mexer com ela, entendeu? Isso aqui é a mesma coisa que eu criasse uma função, por exemplo. Eu lembro do MDC? O MDC, por mais que às vezes as pessoas não te contem, ele é uma função também. Você não tem que se prender, por exemplo, a gente aprende função lá em álgebra. Função na álgebra tem um parâmetro. O que que é um parâmetro? Ela é f de x. Ou seja, o parâmetro é o x, beleza? Quando eu estou falando do MDC, eu posso fazer um MDC de dois números. Isso é uma função de dois números, entendeu? É uma operação que eu estou relacionando com dois números, certo? Beleza. Quando eu estou falando disso aqui, eu poderia ter definido uma função f a, b, onde eu coloco um número aqui, eu coloco outro número aqui, e isso aqui me dá quantos números tem entre esses números. E a resposta disso aqui seria b menos a mais um, entendeu? Então, por exemplo, aquela coisa que eu estava fazendo de 3 até 5. Isso aqui é de 3 até 5, eu poderia falar que isso aqui é f de 3 até 5, já tendo definido. E isso aqui seria 5 menos 3 mais um. Isso aqui dá o quê? Dá 2 mais um, que dá 3. E repara, isso aqui era um exemplo que eu queria mostrar para vocês agora, porque se você for esperto, você já fez essa conta lá no começo. Mas quando você pensa de 5 até 3, se você for uma pessoa que sabia alguma coisa sobre, mas nunca tinha parado para ver os detalhes, você pensou, ah, de 5 até 3, 5 menos 3 tem dois caras. E isso é falso. Por quê? Porque tem 3, né? Que é o 3, o 4 e o 5, contando no dedo. E repara o que, contando no dedo, também bate com a fórmula, entendeu? Esse mais um aqui, ele me incomodava quando eu era aluno, mas com o tempo eu fui aceitando. E a outra demonstração que eu vou dar para vocês, ela é interessante por quê? Porque esse mais um vai fazer muito mais sentido com a outra demonstração, entendeu? A outra demonstração não é tão completa quanto essa, mas ela vai trazer um sentido maior para esse mais um que aparece na fórmula, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Qual que é a outra demonstração? Ela tem muito a ver com uma coisa que a gente às vezes usa na geometria, beleza? Aí vocês pensam, geometria é como se eu pensasse em tamanhos de segmentos, entendeu? É uma coisa que a gente faz naturalmente, não é nada muito complexo. Vocês, às vezes escutam geometria e vocês pensam geometria. Pô, então deve ser uma sacada muito da hora, não. Ó, se liga. Vamos lá. Eu tenho aqui essa reta com os pontos A, B e C, beleza? E eu sei o seguinte, eu sei que a distância de A até C é, sei lá, 10.
Eu sei que a distância de A até B é o quê? 3. Show. Quanto que vale a distância de B até C? Para vocês pode parecer uma pergunta muito idiota, tipo, para alguns assim. Se não for idiota, tipo, não tem problema. Assim, é algo que você deveria saber, entendeu? É importante que eu te fale isso, porque eu preciso te pressionar um pouco para a prova também. Assim, a gente tenta manter o ambiente mais confortável do mundo, mas às vezes é preciso a gente pressionar vocês, né? Às vezes a gente pode falar alguma coisa assim na aula, isso aqui vocês sabem, isso aqui é bobo de entender. A ideia é que vocês construam a ideia de que seja bobo, entendeu? Vocês precisam falar para vocês mesmos assim: nossa, cara, isso aqui é algo bobo. E isso não tá claro para mim. Então eu preciso estudar isso aqui a ponto de isso aqui se tornar algo trivial e eu começar a me importar com as matérias que realmente são difíceis, entendeu? Porque se isso aqui não se tornar bobo para você, você não vai conseguir chegar nelas, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. Mas vamos lá, voltando para cá. BC vale 7. É só fazer 10 menos 3, né? Se esse pedacinho vale 3. Mas o que eu quero aqui é o quê? É a essência da conta que você faz. Qual que é a essência da conta? Quando você quer BC, você vai falar que ele é o todo menos a partezinha, entendeu? Então é como se eu estivesse mirando no A. O BC vai ser quem? Vai ser o AC, que é o todo, menos essa partezinha. Beleza? E isso vai ajudar a gente porque eu vou. É como se eu redefinisse aquela função. Numericamente ela vai ser igual, mas é como se eu redefinisse o processo de fazer aquela função, beleza? Que eu estava tentando mostrar para vocês, aquela coisa setinha toda. Então eu falo aqui que o BC ele é o AC menos o AB, beleza? Show de bola. Como que eu vou fazer agora? Agora eu vou ressignificar aquela coisa que eu estava fazendo. E depois eu vou mostrar porque que é igual. Vamos lá. Quando eu estiver falando agora de 1 até n, eu estou pensando na reta real e eu tenho aqui o número 1, 2. Eu vou até apagar para dizer que é tão grande quanto eu queira, beleza? Isso aqui continua até o n, beleza? Isso aqui é uma reta real. O que eu vou fazer agora é o seguinte: quando eu conto de 1 até n, é como se eu estivesse pegando esse pedaço todo, beleza? Vamos lá. Quando eu estou contando de 3 até 5, repara que agora é a grande sacada se você prestar atenção no que eu fiz ali em cima. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o 2, 3, 4, 5. Vou botar até o 6 aqui, mas beleza. O que eu tô te perguntando é: qual é o tamanho desse segmento? É isso que eu tô te perguntando, entendeu? O tamanho desse segmento, tamanho não, né? Porque tamanho vocês viram ali em cima que o eu faço só a diferença. Nesse caso é a diferença mais um, certo? Porque eu tô contando as pontinhas. Eu quero 3, o 4 e o 5. Mas o que, que eu tô que eu quero tirar disso aqui? Quero que vocês entendam o seguinte: é muito fácil eu quantificar de 1 até n, certo? De A até B pode não ficar claro, mas de 1 até n é muito fácil. E de 1 até A é muito fácil, de 1 até B é muito fácil, de 1 até C é muito fácil, porque de 1 até qualquer coisa é a própria coisa. De 1 até N é N, de 1 até A é A, de 1 até B é B. E é importante que vocês tenham isso em mente já. Tendo isso em mente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o meu problema. Eu vou colocar esse problema em função dessa diferença. Como assim? Repara. Se eu quero esse xzinho aqui, certo? Eu vou chamar até de n já. Eu quero esse n aqui, que é a quantidade de números ali no meio. Você concorda que o n ele vai ser igual a 1 até 5, certo? Menos 1 até 3. Aí você pode pensar, acabou, fiz a diferença. Tá igual lá em cima. Se você pensou que acabou, você está cometendo um erro de atenção. Toma cuidado. Por quê? Porque quando eu faço de 1 até 5, eu estou pegando o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu estou pegando um conjunto de valores. Quando eu estou fazendo de 1 até 3, repara, eu estou apagando 3, certo? Porque eu incluo 3. Não é de 1 entre 3, né? Não é entre 1 e 3. É de 1 até 3. São todos os números. É o 1, o 2 e o 3. Ou seja,
É como se esse resultado aqui, ele fosse me dar um resultado falso, porque eu apaguei o 3, certo? Vocês vão entender por que eu coloco no 3 e não coloco no 2 mais pra frente. Por uma questão didática, e todo mundo faz isso por questão didática no final das contas, beleza? Mas, veja só. Quando eu faço de 1 até 5, isso aqui dá 5. Quando eu faço de 1 até 3, isso aqui dá 3, né? Que é de 1 até n aqui. E essa conta dá 2. Só que a gente já viu que entre 3 e 5 tem 3 números, certo? Por que esse resultado está errado? Porque falta o mais um. Mas lembra que eu falei que nesse caso o mais um fica um pouco mais claro de você entender? Por que ele fica mais claro? Porque nessa questão dos segmentos fica bem visível para você que o 3 você conta um pedação e o 3 ele tá aqui, né? E ele é apagado junto, entendeu? Do problema. Então esse mais um é para você completar quando você tira o 3. Ah, então por que você não faz de 1 até 2 e de 1 até 5? Daria certo? Daria. Daria certo sim. Mas você vai entender por quê. Porque quando eu estou fazendo de A até B, isso aqui eu posso transformar em o quê? Como eu sei que o B é maior que o A, isso vai ser o quê? Vai ser de 1 até B, que é o segmento grande, menos o segmento pequenininho. E isso é como se eu estivesse mirando lá no começo. É o segmentozão. Por exemplo, qual o tamanho da minha mão aqui? Eu tenho meu braço. Qual o tamanho da minha mão? Sem medir a minha mão. Minha mão é o tamanho do meu braço, certo? Menos o tamanho do meu antebraço, que é essa parte aqui, entendeu? E fica só a mão. Essa é a ideia, entendeu? A ideia é essa, é você mirar num ponto aqui, o ponto era meu cotovelo, né? Se você parar pra pensar. Meu ponto aqui era meu cotovelo, aí você mirou aqui e fez o todo menos a partezinha, entendeu? Então você mira no um, porque no um você já viu que a conta é fácil de fazer. Você vai de um até B, que é o maior, virar a caneta, menos um até A. E tenho mais um aqui. Por quê? Porque desse jeito que você fez, você cometeu o problema de você tirar o A do problema, certo? Porque quando você vai de um até A, você está incluindo o A. Então você apagou o A e o A está incluso na resposta final. Ou seja, se eu falo que isso aqui é igual a N, que é a quantidade de termos, vocês vão entender por que do N. A gente chama N a quantidade de termos, beleza? Não é o mesmo N que ali em cima. São cada linha é um N diferente, beleza? Então de um até B é B. De um até A é A. Mais um, isso aqui é igual a n, e isso aqui é igual a quantidade de números entre A e B. Essa solução, ela é muito boa, entendeu? Porque ela fica muito claro o que está acontecendo. Para mim, essa solução me agrada bem mais para explicar essa parte do mais um, entendeu? Para mim, quando você faz essa solução mais um, fica muito evidente, entendeu? E é por isso que eu gosto de mostrar as duas. Eu acho interessante as duas, acho que as duas têm coisas legais a oferecer. Show de bola? Vamos lá. Observações antes da gente passar disso aqui. A gente calculou de 1 até B. E se a gente quisesse calcular números entre A e B? Por exemplo, entre o 3 e 5 só tem um, né? Porque é o 3, não quero. 4, quero. O 5, não quero, certo? Então, entre 3 e 5 só tem um. Como que eu vou fazer isso aqui de um jeito esperto? Eu vou apoiar no resultado que eu já tenho. Qual o resultado que eu já tenho? Quantos números tem entre A e B? B menos A mais um, certo? Quantos números tem entre A e B? B menos A mais um. Show! Então vamos lá. Eu sei que entre A e... Perdão, eu falei entre, né? Só que o entre é o quê? O entre é tirando as pontas. Você consegue entender isso? É essa motivação que eu quero dar para vocês. Eu quero dar que quando você fala entre, o que você está fazendo é, você está indo de A a B, você não deixou de ir até A B e você apagou as pontas. Essa ideia de corrigir um resultado ela é muito interessante, tá? Tem problemas de combinatória bem difíceis que às vezes você pode corrigir a solução, entendeu? Você deixa o problema acontecer do jeito errado, entendeu? Às vezes você vai fazer uma série de eventos ou do jeito errado, mas no jeito controlado, entendeu? Tipo assim, deixa eu fazer logo a conta para eu jogar nessa fórmula que eu sei e agora deixa eu tirar o que eu não quero, entendeu? O que eu não quero aqui? Eu não quero o A e não quero o B, que são as pontas, certo? Eu quero entre A e B. Ou seja, entre A e B, isso aqui vai ser de A até B menos 2. Você concorda que menos 2? Por que menos 2? Porque é o A e o B. São dois números ali naquele intervalo. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar. Essa conta aqui dá B menos A mais um, como a gente viu ali em cima, menos 2.
E isso aqui no final dá b menos a menos um, certo? E faz até bastante sentido, né? Quando eu quero incluir as pontas, eu somo um. Quando eu quero tirar as pontas, eu tiro um. Beleza? Faz um certo sentido pensar dessa forma, certo? Não é assim totalmente assim aleatório, beleza? Dá para você pensar naquela analogia também de comprimentos. Eu não vou fazer porque eu não vejo necessidade, eu não vejo que vai acrescentar muito. Mas se você gostou daquela forma, para aí, faz uma pausa, desenha bonitinho e vê se você também chega na mesma relação. Você tem que chegar nessas relações aqui, beleza? Isso aqui é algo interessante, porque agora a gente já sabe ir de qualquer número até qualquer número, entendeu? Pensando no número de operações que a gente fazia, pensa assim, quando você conta de A até B, o seu número de operações é muito maior do que quando você sabe exatamente o valor, entendeu? Isso é algo matematicamente que vale a pena. Por que a gente faz fórmulas também? Vou dar outra motivação para vocês. Por que fazemos fórmulas? A gente faz fórmulas para pensar melhor. Porque sabendo uma fórmula, a gente pode ficar um pouco mais livre, entendeu? A gente não precisa carregar uma bagagem de contas. A gente aplicou, achou um resultado e estamos concentrados em outras coisas agora. Outro motivo de por que fazemos fórmulas: diminuir o número de operações, entendeu? Fórmulas, você meio que faz uma operação só, certo? Quando eu penso nessa fórmula aqui, eu fiz uma operação, eu fiz uma conta. Se eu estivesse contando de 1 até n, eu faria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tipo, no pior caso, eu fiz n operações. Você concordou comigo? Se eu for um n baixo, eu fiz, sei lá, um n igual a 7, eu fiz 7 operações. N igual a 8, eu fiz 8 operações. Se o n for muito grande, eu vou fazer muitas operações. Só que se eu sei a fórmula, eu sei que é n mais 1, eu fiz uma operação, foi só somar 1. Talvez não tenha ficado claro, mas mais pra frente, quando vocês entrarem nesses cursos, vocês vão ter aulas sobre programação básica e tudo mais. Isso é algo muito relacionado à programação. Quando a gente quer avançar com a matemática, quer tornar a matemática útil, a gente não quer ficar reinventando a roda. É sobre isso, entendeu? É sobre o seu programa não ficar repensando várias coisas. Então, esse é um comentário que eu acho muito válido, que é por que achamos fórmulas também, nesse caso? Por que achamos essa fórmula? Porque essa fórmula torna muito rápido para uma máquina fazer. Uma calculadora é uma cheia de fórmulas, entendeu? Como é que você acha que uma calculadora calcula um seno, por exemplo? Você acha que a calculadora faz uma trigonometria para calcular o seno? Não. A calculadora tem uma fórmula fechada para calcular o seno. E depois eu posso comentar como bizu, mas é uma fórmula bem complicadinha, não é uma fórmula fácil, entendeu? Senão a gente passava para vocês e esquecia a trigonometria. Mas o que eu estou querendo dizer é, máquinas em geral, calculadoras, computadores, elas preferem fórmulas fechadas para funcionar do que você mandar ela fazer um processo, entendeu? Você deixa para fazer processo em último caso, certo? Porque isso melhora o funcionamento da máquina. Então isso é mais uma motivação para vocês. Por que vocês trabalham com fórmulas, entender fórmulas? Por que a matemática se apoia assim? Para a gente registrar essas coisas, para a gente ter fácil acesso e para a gente, com poucas operações, chegar nas conclusões que a gente queria, entendeu? A gente só tem o trabalho braçal uma vez, sacou? É por isso. Então vamos continuar agora. Agora a gente vai fazer uma análise sobre e se esses números entre A e B, a gente está pensando muito de forma linear, né? A gente está pensando um, 2, 3, 4, 5. E se fosse, por exemplo, quantos múltiplos de 2 eu tenho entre A e B? Isso já torna o problema um pouquinho mais interessante de você analisar, entendeu? Por quê? Vamos lá, eu vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos lá. Eu não quero deixar essa aula também extremamente pesada, por quê? Porque isso está sendo uma aula contínua. Isso não está sendo uma aula em que, eu tô dando um pedaço, estou fazendo exercício, tô dando um pedaço, tô fazendo exercício. Eu tô mexendo com isso, entendeu? A gente está indo de uma vez só. Então, eu vou tentar respeitar também esse tempo de vocês de entender as coisas e vou tentar não pegar pesado demais essa demonstração que eu vou fazer agora. Que agora a álgebra vai dar uma pegadinha ali para vocês, entendeu? Muitas vezes a aritmética tem gente que pensa, é, é mais fácil de mexer porque as coisas não ficam cheias de contas, cheias de números. Cara, você tá. É porque você não viu nada ainda, mas a aritmética, cara, se você for parar pra ver a aritmética sério, pegar um livro de aritmética assim, do IMPA, né, Constituto de Matemática, alguma coisa assim, olha, só dá uma olhada. Não fica vendo isso não também, porque o teu objetivo é passar na prova, mas, tipo assim, quando você vê essas coisas, você vai perceber o seguinte: a aritmética, ela é muito difícil de você trazer pra álgebra, entendeu? Quando você traz pra álgebra, só pra você lembrar lá de MDC, essas coisas, você traz um pouquinho pra álgebra, uma demonstração ou outra, o número já fica gigantesco, as equações ali ficam gigantescas, então é um algebrismo muito pesado. E ofertar isso para vocês agora nessa aula
não ia ser algo construtivo para a prova, beleza? O que interessa pra gente que, nesse caso, é o resultado. O resultado cai sim, já caiu mais de uma vez, é recorrente em todas essas provas que eu já falei. O resultado com certeza já caiu, beleza? Isso vocês precisam saber bem. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho os números aqui. Eu quero entre A e B, beleza? Eu quero saber múltiplos de R, beleza? Entre A e B. E eu vou falar que isso aqui dá N, ou seja, esse valor aqui, ele dá N, certo? Ou seja, os múltiplos de R entre A e B dão N. É isso que eu quero saber. E fazendo o mesmo esquema de antes, já adiantando a resposta para vocês, o N ele vai ser B menos A sobre R mais 1. Faz algum sentido pensar nisso aqui? Eu lembro que quando era aluno, me mostraram o B menos A mais 1 e fazendo a apostila ali, dando aquele gás ali, tentando fazer as questões acima de tudo, tipo, porque às vezes você não vai saber a matéria, mas você tem que se comprometer com, tipo, fazer as questões, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, focado em fazer as questões, eu lembro que eu cheguei nesse resultado sozinho. E eu não tô falando isso pra, eu tô, nossa, eu cheguei no resultado sozinho, olha pra. Eu não tô fazendo pra me gabar, eu tô falando o seguinte: esse é um resultado que, se você olhar bem para essa conta, se você estiver familiarizado com as equações, faz sentido que seja isso. Você concorda? Você olha assim e você pensa, me parece certo. Você está pegando esse feeling da equação, esse sentimento da equação, certo? Que é tipo, pô, eu vou de B até A, certo? Só que pensa assim, aquela coisa que eu sempre fico falando para vocês. É, entre um e N, tem um múltiplo de n, certo? Entre n números, tem um múltiplo de n, uma sequência de n números, certo? Por exemplo, se eu tenho de 3 a 5, de 3 a 5 tem 3 números, não tem? Ou seja, eu consigo te garantir que ali dentro tem um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3, com certeza. Show, então, tipo, quando eu tô falando dessas sequências, o que eu tô querendo dizer é, em uma sequência qualquer de n números, começando seja lá em quem for, eu consigo garantir que eu tenho pelo menos um múltiplo de n, entendeu? É isso que acontece. Então, pensando no intervalo entre B e A, você concorda que o que eu estou fazendo quando eu estou fazendo essa divisão por R eu estou vendo quantas vezes eu consigo compactar, entendeu? Isso aqui é até algo interessante porque não é bem o B, entendeu? A gente vai alterar esse B aqui. Vocês vão entender quando eu estiver demonstrando. Mas isso aqui é tipo a parte inteira disso aqui. Seria tipo isso aqui que a gente chama de parte inteira. Porque não faz sentido esse resultado dar negativo. Eu tô contando números. Se isso aqui der com vírgula, tá errado. Mas o que eu tô querendo tirar de vocês aqui é o quê? Eu tô dividindo em bloquinhos, entendeu? Em vez de eu contar agora, por exemplo, em vez de eu contar um, 2, 3, 4, 5, 6, se eu quiser, quantos múltiplos de 3 tem? Eu vou contar um, 2, 3, tem um múltiplo de 3. 4, 5, 6, tem um múltiplo de 3. É isso que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô compactando bloquinhos. Foi isso que eu pensei quando era aluno. Eu acho que quando eu pensei nesse dos bloquinhos, essa fórmula eu olhei e falei, claramente é essa fórmula, entendeu? É claro que tem uns ajustes, vocês vão perceber que a gente precisa ajustar para que tudo dê inteiro, tudo fique bonitinho, beleza? Mas vai dar certo, a gente vai chegar na resposta, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou, sem perda de generalidade, a gente até escreve algumas provas discursivas assim, SPG. O que é sem perda de generalidade? Você vai fazer alguma operação particular, entre aspas, e você vai mostrar que essa operação não foi particular. Por mais que você tenha reduzido o seu problema, foi uma operação que você não perdeu a fórmula, não perdeu essa generalidade, que é a sua capacidade de generalizar as coisas, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Certo? Então vamos lá. Eu vou dizer que o A ele é múltiplo de R. Vou escrever assim, beleza? Por que eu vou falar que o A é múltiplo de R sem perder a realidade? Porque eu não estou começando. Você concorda comigo que antes do múltiplo de R eu não quero contar? Eu falei o quê? Eu quero contar os múltiplos de R. Vamos lá, eu quero contar os múltiplos de 3. Começando do 1. 1, conta, não. O 2, conta, não. O 3, conta, conta. 3 é múltiplo de R, né? Não, perdão. O 3 é múltiplo de R porque o R é 3. E 3 é múltiplo de 3. Sacou o que eu tô querendo dizer? É como se eu estivesse cortando as pontas, entendeu? 1 e o 2 não fazem diferença. Deixa eu começar no 3 logo, então.
É isso que eu estou fazendo. E isso é importante porque, como eu gosto de usar essa fórmula, do jeito que eu uso, a resposta sempre vai dar inteira, certo? Então, eu ia pedir para vocês uma atenção especial para isso, porque eu prefiro que vocês usem o jeito que eu uso. E eu vou explicar para vocês por que sempre vai dar inteiro, certo? Então vamos lá. Eu vou achar um número A tal que o A seja múltiplo de R. Isso não tem problema nenhum. Só que vai ser o primeiro múltiplo de R. Cuidado, eu não posso fazer um, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque aí eu deixei de contar o 3 lá atrás, certo? Se eu estivesse procurando múltiplos de 3, eu não posso deixar de contar o 3, certo? Ou seja, o A é o primeiro múltiplo de R da sequência. Ou seja, deixa eu até escrever aqui do lado. Show? Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa para o B. B é múltiplo de R. Só que o B vai ser o último da sequência, que é equivalente. Por exemplo, eu quero múltiplo de 3, por exemplo. Eu sei que 2010 é múltiplo de 3, tá? Eu tô deixando isso para vocês. 2010 é múltiplo de 3. Aí eu te perguntei do 2012. Aí eu vou lá. 2012 é múltiplo de 3? Não. Volta. 2011 é múltiplo de 3? Não. Volta. 2010 é múltiplo... ou seja, por exemplo, se eu quisesse fazer essa conta que eu falei para vocês, de 1 a 2012, é equivalente, se eu cortar as pontas, eu posso cortar o 1 e o 2, começa no 3. Posso cortar o 2012 e o 2011, terminam no 2010. Ou seja, quantos múltiplos de 3 tem de 1 a 2012? É o mesmo número de múltiplos de 3 que tem entre 3 e 2010, certo? Então eu só estou mantendo o resultado da minha conta, certo? Beleza. Então aqui, o último da sequência. Certo? Aí agora vamos escrever da mesma forma que eu escrevi o outro, só que agora eu vou parametrizar. Se o A é múltiplo de R, eu vou falar que o A ele é igual a R que multiplica X, beleza? Eu vou falar que o próximo múltiplo de R ele é R que multiplica X mais 1. Por exemplo, 6 é R que multiplica X mais 1. E por aí vai, entendeu? Até o B. E o B é o quê? O B é X mais K. Concorda comigo? Que o K é justamente aquela diferençazinha, certo? Esse é o K que eu estou fazendo. Esse K desse problema, ele é um pouco diferente, entendeu? Esse K desse problema é esse carinha aqui dentro, entendeu? Beleza? Ou seja, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Eu falei o quê? Que o B, ele é o quê? Ele é R que multiplica X mais K. Por quê? Porque eu estou andando K caras daqui para cá. Lembra que eu fiz no último problema? Foi isso aqui? Que eu falei que aqui era tipo, o A, ele era, sei lá, o A era A. Aí depois era o A que multiplica A mais 1, A mais 2, até o A mais K. Ou seja, eu vou escrever aqui, ó. O B, ele é Rx mais Rk. Fazendo a distributiva aqui, certo? Eu fiz a distributiva. Só que quem é Rx? Isso aqui é A, não é? Ou seja, B menos A é igual a Rk. Entendeu? Essa é a diferença. No outro lá eu tinha feito o quê? Eu tinha falado que o B menos A era igual ao K, né? Aqui é o B menos A igual a RK. Beleza? Isso aqui foi um jeito de eu chegar nisso aqui. Só que repara, você concorda aqui? Pensa no deslocamento efetivo. Vamos lá. Deslocamento efetivo. Sim. Deslocamento efetivo. Isso aqui continua, tá? Ó, quem está se mexendo aqui? Eu estou mexendo do 0 até o K, certo? Por exemplo, eu quero quantos múltiplos de 3 tem de 1 a 10. Eu comecei no 3 e vou terminar no 9, né? Por aquele motivo que eu já falei para vocês. Isso é 3 que multiplica 1. Que é 3 que multiplica 1 mais 1. Certo? Que é 3 que multiplica 1 mais 2, né? Repara, isso aqui é o x, isso aqui é o r, e isso aqui é o k, certo? Na verdade, o k é o 2, certo? Que é o último cara. Ou seja, qual é o resultado disso aqui? Você concorda que isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0 mais 1 mais 2, eu vou andar 3, certo? Ou seja, realmente tem 3 múltiplos de 3, que é o 3, o 6 e o 9, certo? Como eu falei para vocês, essa parte é um pouco mais pesada de entender. Então vai com calma, respira que você está entendendo tudo e está mandando bem nessa aula já, entendeu? Já é um bom sinal.
certo? Beleza. Tendo entendido isso, quantos números tem daqui para cá? Eu tô indo de 0 a k, não tô? Repara, de 0 até k, certo? É o que eu tô fazendo de deslocamento. Ou seja, de 0 até k é k mais 1. K mais 1 é o quê? Aqui, ó. K mais 1 eu posso tacar aqui, não posso? Ou seja, vamos lá. Eu tinha falado que o resultado era n, né? Então vamos lá. N, que é igual a quantidade entre A e B, múltiplos de R, beleza? Esse valor nzinho aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser K mais 1. Mas quem é K? É só eu fazer aqui passar dividindo, né? O K ele é o quê? B menos A sobre R. Olha quem apareceu aqui, o B menos A sobre R que eu falei. Então isso aqui é o quê? É B menos A sobre R mais 1. Que é justamente o que eu falei. Ou seja, N é igual a B menos A sobre R mais 1. Que é o quê? Que é você transformar em pacotinhos. É como se eu tivesse pegado a minha reta e transformado, entendeu? Pegasse aquilo que eu falei, cada N números tem um múltiplo de N. Eu transformei num pacote, transformei em um múltiplo. Pronto, agora isso aqui é só um cara, só um múltiplo. Só um múltiplo. E depois eu fiz aquela coisa das retinhas, entendeu? Então a gente chegou nessa relação aqui. É importante vocês saberem isso aqui. Mas repara, se vocês fizerem do jeito que eu faço, qual é o jeito que eu faço? Observação. A, primeiro múltiplo, e B, último. Vocês nunca vão ter problema com número com vírgula. Por quê? Ficava um pouco com medo de aproximar esse número com vírgula, porque às vezes quando você achava aquilo ali, às vezes o B menos A podia dar um número, tipo, que não completou, entendeu? Vamos lá, por exemplo, aquele exemplo que eu dei é perfeito. Por quê? O meu R é 3, não é? Ou seja, eu cortei as pontas. Quem são as pontas? O 1 e o 2 do começo, e quem é a outra ponta é o 12 e o 2012 e 2011, lembra? Eu tô indo de 1 a 2012, beleza? Eu tô enxergando aqui, ó. Enxerga aqui comigo. 1 a 2012. E eu cortei as pontas, não cortei? Quantos números foram cortados? 1, 2, 2011 e 2012. Quatro números foram cortados, né? 1 e o 2, 2011 e 2012. Esses foram cortados, certo? Quantos números eu tenho? 4. Repara que, pelo que eu falei, entre quatro números tem com certeza um múltiplo de 3, certo? E isso é falso. Mas por que isso é falso? Porque isso não é uma sequência, beleza? Essa parada que eu falei de tem um múltiplo de n, isso é válido para uma sequência. Isso não é válido para um conjunto aleatório de números. Porque se eu fizer um conjunto aleatório de números, eu posso fazer, sei lá, 4, 6 e 8. Beleza? 4, 6 e 8, sei lá. Nesse caso tem, né? Nesse caso foi sequência. Sequência também pode ser, tipo, espaçada, porque foi de 2 em 2, certo? Então isso também é uma sequência. Quando que não vale? Deixa eu pensar. 5, 7, 11. 5, 7, 11 não tem múltiplo de 3, certo? Porque não é sequência, entendeu? 5, 7, 11 não está definido como uma sequência, no caso, uma sequência aritmética, é o que a gente vai estudar daqui a pouco, beleza? Eu vou fazer comentários sobre com vocês. Então, esse é o resultado importante, é isso que a gente tem que concluir, é isso que a gente tem que saber, beleza? Show de bola? Agora, só para a gente fechar essa aula, um comentário enquanto eu estou trocando aqui. Algumas questões que vão aparecer sobre isso vão fazer perguntas sobre quantidade de algarismos, beleza? Isso a gente vai trabalhar um pouco melhor na aula de resolução dessa matéria, porque não tem muito conteúdo, beleza? É realmente só braço. Quando eu fizer, vocês vão ver que é só braço. E eu quero que vocês tenham a experiência de fazer esse braço sozinho antes de vocês chegarem e verem um jeito um pouquinho mais esperto de fazer, beleza? Mas, assim, até pra quem não vai ver aula de exercícios, cara, é super tranquilo. Dá uma olhada. É basicamente contar quantos algoritmos tem. Por exemplo, de 1 até 1000, quantos algoritmos 2 tem, entendeu? É só você perceber que entre 1 e 10 aparece um 2. Aí você tem que fazer a observação. Entre 20 e 30 aparece só um 2 nas unidades, mas aparece 10 2 nas dezenas. Isso são várias aplicações da fórmula de contagem, entendeu? Quantos números eu tenho de 20 a 30? De 20 a 30 eu tenho 30 menos 20 mais 1, eu tenho 11 números. Então você vai aplicando isso rapidinho e você vai ver que vai fluir, beleza? São micro aplicações dessa fórmula, mas não tem nada de assim, muito esperto, beleza? É braço e fé, entendeu? Para a gente fechar isso aqui, eu vou fazer comentários sobre sequências, certo?
E a gente vai estudar só sequências aritméticas. Se vocês lembrarem de médias aritméticas, a palavra aritmética ela está muito relacionada à palavra soma. Não na etimologia da palavra, né, que é a origem da palavra, mas na prática. Muitas vezes a gente fala de aritmética como soma. A média aritmética ela queria conservar a soma das coisas, né? Era a soma das coisas dividido pela quantidade das coisas. Se vocês olharem a média aritmética e derem aquela pesquisada, revisada, vocês vão ver tudo direitinho. Beleza? Mas, por exemplo, uma sequência aritmética, por exemplo, um, 2, 3, 4. Por quê? Ó, daqui pra cá, somei um, daqui pra cá, somei um, daqui pra cá, somei um. Isso aqui é o que a gente chama de razão, beleza? E, por exemplo, se eu tenho 2, 4, 6, 8, isso aqui é o que a gente chama de PA. O que é PA? Uma progressão aritmética. Isso aqui é PA? É PA também. Por quê? Porque aqui eu somei 2, aqui eu somei 2. Aqui eu somei 2. E o 2 é o que? O 2 é a razão, certo? E pode ser negativo. Por exemplo, poderia ser 8, 6, 4, 2, isso aqui de trás para frente. Nada impede a razão de ser negativa. Vamos generalizar isso aqui. Eu tenho o A, o próximo número é o quê? É o A mais uma razão. O próximo número é o A mais duas razões. O próximo é o A mais três razões. Que nesse caso aqui, por exemplo, de cima. Eu não vou tirar tudo de sequências que eu tenho para tirar, mas eu vou tirar só para vocês perceberem que a nossa fórmula de contagem é a mesma coisa que a fórmula de sequências, beleza? Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Quando eu tenho essa sequência aqui, vamos dar uma analisada nela. Repara. Esse cara aqui eu posso chamar o quê? Eu posso chamar de A1, que é meu primeiro termo. Esse cara aqui eu posso chamar de A2. Esse cara aqui é A3. E esse cara aqui é A4. Repara o que está acontecendo aqui. Ó. Eu quero que vocês façam essa análise junto comigo, beleza? Eu gosto de fazer essa análise junto com vocês para vocês irem sentindo o que está acontecendo, sabe? Pegando sentimento. Então vamos. O que está acontecendo? No A1 é como se eu tivesse mais zero razões. No A2, mais uma razão. 3, duas razões. 4, 3 razões. Ou seja, o que está acontecendo? Eu posso falar que um número AN ele é o A1, certo? Porque o A1 é o A, né? É como se eu tivesse aqui A1, 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 A1. Por quê? Pensa assim, isso é a definição, né? Quando eu estou fazendo uma PA, eu estou somando várias vezes uma razão, entendeu? É como se eu estivesse caminhando sobre o mesmo tamanho de passo, beleza? Uma PA bonitinha assim. Ou seja, o meu AN, ele vai ser o meu cara inicial mais a cada intervalo aqui, eu somo uma razão, certo? Ou seja, por exemplo, aqui tive um intervalo para o A2, somei uma razão. Para o A3, duas razões. Ou seja, repara que é sempre um cara menos um aqui, ó. Ou seja, para o AN, isso aqui vai ser N menos 1, aqui é o A1, e multiplica a razão, entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de fórmula do termo geral, ou alguma coisa assim, entendeu? Por exemplo, eu te falo, a razão é 2 e o cara inicial é 1, certo? Qual é o oitavo termo? Você consegue descobrir, entendeu? Porque na prática, o que você está fazendo? O primeiro termo é 1 e a razão é 2, o oitavo termo é soma 2, soma 2, soma 2, soma 2, soma 2, cheguei lá, certo? Só que você pode generalizar esse processo. Quantas vezes você vai somar 2 para chegar até o A8? Você vai manter o A1 e vai somar 7 razões, certo? Você vai dar 7 passos à frente, já estando na primeira casa. Esses 7 passos à frente no tamanho da razão vai ser justamente o A8, entendeu? Ou seja, para chegar no A8 você dá 7 passos. Aqui, ó. Para chegar aqui no A4 você deu 3 passos, tá vendo? Aqui onde eu marquei agora. Ou seja, chega nessa fórmula. Só que repara, isola o N aqui nessa fórmula. Vamos isolar o N. Eu vou ter a N menos A1 é igual a N menos 1 vezes R. Aí eu vou passar já para o outro lado aqui. N menos 1 é igual a N menos A1 sobre R. Agora passando aqui, vou manter aqui para não precisar mudar a folha. N é igual a N menos A1 sobre R mais 1. Bom, se você tem olhos atentos, você já percebeu o que aconteceu. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade de termos entre a N e a 1. Você repara? Quando eu estava fazendo aqui, ó, repara se essas fórmulas não são idênticas.
Repara se isso aqui não é idêntico. Se eu estou indo de A até B, isso aqui é a mesma coisa que eu ir de A1 até a N. Ou seja, essas conclusões que a gente chegou, elas se fecham muito bem com a parte de sequência. Entendeu? Isso aqui é tipo o grande finale da aula. Para quem já viu o PA, deve estar maluco nessa aula, porque eu lembro que quando eu vi isso aqui, quando eu estava escrevendo as coisas e falei, cara, isso é a mesma coisa, eu fiquei muito feliz, entendeu? Foi uma conclusão que me deixou muito feliz. Então, é algo que eu quero que vocês peguem mesmo, é algo para você perceber que, cara, é tudo bem fechadinho, é tudo muito conciso. A matemática funciona, pode ficar tranquilo que ela funciona, beleza? E eu quero terminar a aula com essa conclusão. Isso aqui foi mais uma aula para mostrar, dar uma breve noção de PA, porque a gente tem uma aula própria de sequência, a gente vai estudar sequências com calma, mas é para mostrar que esses resultados de contagem, eles refletem muito a parte de progressões aritméticas. Porque eu não falei, mas essa aula toda eu estava assumindo que eram progressões aritméticas. Era, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ou então, quando eu estava transformando em bloquinhos, eu estava fazendo múltiplos, né? Repara se isso aqui não é uma sequência de múltiplos de 2 aqui, ó. 2, 4, 6 e 8, entendeu? Isso é um APA. Então, tudo tá batendo muito certinho. Tudo é muito encaixado, tudo é muito conciso. E é isso que eu queria mostrar para vocês nesse final, beleza? Então, galera, essa aula vai ficando por aqui, beleza? Façam uma lista de exercícios. Vai ter exercício, eu vou tentar botar bem gradual para vocês irem pegando feeling, irem se soltando com relação a essa matéria, beleza? Que é uma matéria bem importante. Vira e mexe aparece num problema, vocês usam ela em micro aplicações, como eu disse, beleza? E é isso. Continuem no gás, continuem estudando bastante e vamos lá, vamos para cima. Valeu, até a próxima.